No dia 30 de janeiro, comemoramos Santa Jacinta de Marescote. Clarice era a segunda de 3 irmãs da família Marescote, pertencente à nobreza italiana. Nasceu em 1585 em Vignanello, província de Viterbo, próximo a Roma. Recebeu requintada educação e boa formação cristã, que a princípio valorizou, mas, crescendo, agradou-se das vaidades do mundo. E, embora posta para a educação no mesmo convento de religiosas onde sua irmã mais velha, que levou uma vida santa, já estava, não demonstrava desejo de ser religiosa, entretendo-se apenas com futilidades. Voltou para casa e, bonita, culta, independente, levava uma vida cheia de luxo e vaidade, frequentando as diversões e festas da alta sociedade. Desejava se casar e interessou-se pelo jovem Marquês de Capizucchi. Esse, porém, veio a desposar sua irmã mais nova, o que lhe causou grande decepção, despeito e inveja, e também revolta contra o pai. Na época, os casamentos muitas vezes eram decididos pelas famílias. Numa atitude altiva e insolente, aborreceu-se com intratáveis caprichos. O pai a intimou a fazer-se religiosa, ao que ela, afinal, acedeu, tornando-se terciária franciscana, para não ficar enclausurada no mosteiro de São Bernardino de Viterbo, onde recebeu o nome de Jacinta. Mas os seus gostos e caráter não mudaram com o estado. Mesmo dentro do convento, vivia em vaidade. Manteve o voto de castidade, porém desprezou os de obediência e pobreza. Quando construir um quarto particular, mandou que mobiliassem com luxo e decorou com suntuosidade, onde muitos amigos iam visitá-la. Usava roupas de seda e era servida por 2 noviças. Quanto aos deveres que a regra lhe impunha, somente os cumpria com negligência e por simples obrigação. Os defeitos, contudo, não haviam obscurecido totalmente algumas qualidades. Tinha um amor particular à pureza, um profundo respeito aos mistérios da religião e uma grande submissão à vontade dos pais, o que, aliás, a levou ao convento. Manifestações, certamente, da boa educação espiritual recebida na infância e abafadas, mas não mortas na alma. Jacinta viveu assim, escandalosamente, por muitos anos. Mas Deus dispôs as condições que a poderiam levar de volta ao bom caminho. O assassinato do pai, que a fez questionar a segurança proporcionada pela nobreza e pela riqueza, e depois uma grave doença, levaram Jacinta a mudar de vida. O perigo da morte a fez querer confessar-se, mas o sacerdote, chocado com o luxo absurdo e importuno do seu quarto, recusou-se a nele entrar para atendê-la e a repreendeu severamente. Assustada, impressionada e sinceramente arrependida, ela então fez entre lágrimas uma confissão geral da sua vida. Pediu humilde e heroicamente perdão às irmãs da comunidade, recebendo delas a promessa de orações e ajuda para perseverar na conversão, o que foi realmente necessário, pois não tão rapidamente a conseguiu. Ficou curada quase milagrosamente e, finalmente, pela graça e pelos remorsos da consciência, tornou-se exemplo heróico de mortificação, pobreza e doação ao próximo até a morte. No convento, esteve atenta ao bem que também podia fazer fora,
Durante uma epidemia que devastou Viterbo, fundou e dirigiu 2 associações: os Oblatos de Maria, com a ajuda financeira de amigos, e uma recolhia esmola para os convalescentes, os mendigos e os presos, e a outra, os Sacconi, assim eram chamados por usarem sacos de estopa durante o serviço. Enfermeiros ajudavam os doentes no hospital, especialmente construído. As 2 associações ainda existem em Viterbo. Tudo o que Jacinta recebia, oferecia aos pobres. Seu exemplo levou muitos a retornarem à fé, da qual tinham se distanciado. Ela faleceu em 30 de janeiro de 1640, em Viterbo, com 55 anos, de um mal agudo e violento que em algumas horas a levou para o céu. O que mais chama a atenção na vida de Jacinta Massercotti é naturalmente a sua radical mudança de vida, da futilidade vazia à heróica caridade. Caminho difícil, sempre, mas deve-se lembrar que não é preciso esperar por situações trágicas para que se motivem a sermos santos. Ainda que muitas vezes as tragédias sejam, talvez, um misericordioso último recurso de Deus para salvar uma alma, como aconteceu com ela. É preciso atenção para que a juventude, a beleza, as posses, a nobreza, enfim, boas coisas, não acabem se tornando ruins por nos afastarem de Deus, se as buscarmos antes do que Ele. Porém, há um aspecto mais sutil na vida de Santa Jacinta, que deve também nos chamar a atenção. É o valor da fervorosa educação religiosa das crianças, que planta insuspeitas sementes, propícias a florescer mesmo muito depois e em circunstâncias adversas. Não fosse por essas boas raízes, talvez Jacinta nem entrasse no convento, correndo ainda maior risco de vida leviana do mundo, até e também na sua castidade. Mas foi com esse pouco, essa recordação espiritual, que Deus trabalhou a sua alma até a salvação. Não negligenciem os pais católicos de educar os filhos na fé, pelo exemplo e pela palavra, pois não só essa vida depende deste cuidado, que é também obrigação. Façamos juntos agora a oração a Santa Jacinta Massercotti. Vamos lá? Senhor Deus e nosso Pai, que sempre nos quer educar na verdade, concedei-nos por intercessão de Santa Jacinta Massercotti a permanente coragem do arrependimento e conversão sincera, a graça de resistir aos apelos do mundo e a humildade de cumprir-vos fielmente todas as nossas tarefas. Por nosso Senhor Jesus Cristo e Maria, vossa Mãe, que em tudo foram obedientes a vós. Amém. Santa Jacinta Massercotti, intercedei por nós.